Zelota, e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1.100 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver a história do Reino do Épiro e como foi que surgiu esse reino, quais foram os povos que ocuparam essa região, esse povo era grego ou não. E também vamos ver personagens importantíssimos na história antiga e que vieram deste reino, mais especificamente de uma mesma dinastia. Vamos ver tudo isso nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a contar essa história, eu peço a vocês que dêem um tapote no like e compartilhem com a galera, que ajude mais o canal a crescer e valorize o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Tem várias civilizações espalhadas aqui nas playlists do canal na Biblioteca do Zelota. Você pode escolher entre as sagas ou mini-sagas que você queira assistir e ir direto ao assunto. Me sigam também no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e também assistirem ao meu vídeo do Curta com o Zelota, que eu publico lá no IGTV, que é um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Então vamos lá, a história do Reino do Épiro. Então vou falar um pouco sobre a história da região, vai ter um pouco de mitologia, também vamos colocar um pouco de geografia, vai ter um pouco de tudo aí. Então vamos lá para a história do Reino do Épiro. Bom, o Reino do Épiro ficava localizado na Península Balcânica entre a Grécia e a Albânia, considerando o mapa mundi atual, beleza? Épiro em grego dórico, ou seja, aquele grego que era falado pelos dórios, significa continente. Segundo a mitologia grega, Épiro era a filha de Equim, que acompanhou Cádmo e Harmônia em uma viagem que saíram de Tebas e foram para o interior da Grécia. Épiro acabou falecendo em Caônia, onde foi enterrada em um bosque sagrado e o seu nome acabou sendo associado à região. Ainda na mitologia grega, o rio Aqueronte, que fica no Épiro, ele era um afluente do lendário rio Estig, que é o rio do mundo dos mortos, né, do mundo de Hades. Agora, com relação à geografia, até trazendo para o nosso âmbito atual, é uma região com numerosos planaltos, planícies férteis, vales estreitos e lagos. O clima é muito úmido, tem muita chuva e o inverno é bastante frio. E também os rios mais importantes são os rios Aracto, Tiames e o Aqueronte. Agora, com relação à ocupação, que é a parte que mais importa aqui no vídeo, que é a história, né? O Épiro foi ocupado desde o período do Neolítico, por volta de 8.000 a.C., por caçadores, depois pastores. E a região também foi ocupada por um povo que eu já trouxe aqui no canal, que foram os micênicos. E existem algumas ruínas de construções dos micênicos que acabam ligando esse povo a essa região do Épiro. Como, por exemplo, o Necromanteion, um nomezinho difícil de falar, que era o oráculo dos mortos, que ficava sobre o rio Aqueronte, e também o oráculo de Zeus, que ficava no planalto de Todona. E existem ainda ruínas dos templos. Se eu achar a foto, eu coloco aí. Bom, os dórios, vocês lembram aí, para quem viu o vídeo sobre os dórios, eles invadiram a Grécia vindo justamente pelo Épiro e também pela Macedônia, que era vizinha do Épiro, né? Isso aconteceu no final do segundo milênio antes de Cristo. Os habitantes originais da região, eles foram expulsos pelos dórios e acabaram migrando para o sul da Península Grega. Então, existiam três tribos, ou três grupos de povos que viviam no Épiro quando os dórios chegaram. E eles falavam grego. Esses povos eram os caônios, que viviam no noroeste do Épiro, os molossos, que ficavam no centro, e no sul do Épiro viviam os tréspotos. E eu vou falar sobre essas três tribos um pouquinho mais na frente desse vídeo. Todos eles se diziam descendentes dos troianos. Agora um pouco mais sobre o
Épiro e os Epirotas, que era a população que vivia no Épiro, né? As principais cidades desse reino eram as cidades de Dodona, Ambrácia, Cassope, Éfira, Nicópolis e Cônfira, que ficava na ilha de Corfo. Eles falavam grego, mais proveniente do noroeste da Grécia, e eram considerados bárbaros pelo historiador do século V a.C., Tucídides. Já outros escritores gregos, como Dionísio, Pausânias e Eutrópia, consideravam que eles eram gregos. Já historiadores mais modernos acham que eles eram um misto dos dois. Nem eram bárbaros e nem eram completamente gregos. Diferente das cidades-estados que a gente tinha ali na Grécia, como Atenas e Espartas, os epirotas viviam em aldeias e em constantes conflitos com os lírios, que é um povo que vivia na região próxima, à região da Líria, por questões da fronteira, né? Sempre defendendo o território. Quem tiver curiosidade de saber sobre a Líria, eu trouxe também um vídeo já aqui no canal, há mais de um ano atrás eu fiz um vídeo sobre eles. E o Épiro tinha uma importância religiosa muito importante por conta do oráculo de Dodona, que era considerado o segundo oráculo mais importante depois do oráculo de Delfos, né? O famoso oráculo de Delfos. Agora voltando para aqueles três povos que eu vou trazer agora a história deles, rapidinho, porque vamos entrar todo no contexto importante da história aqui do reino do Épiro. Então vou falar sobre esses três povos e vamos ter mais uma pitada de mitologia na história de cada um deles. Bom, segundo a mitologia, depois da guerra de Troia, Neoptolemo, que era filho do Aquiles, ele foi para o Épiro e trouxe com ele alguns membros da corte troiana, e ele se tornou o soberano. Os caônios eram descendentes de Caon, que era irmão ou talvez amigo de Heleno, que era filho do rei troiano Príamo. Quando Heleno se tornou o governante do estado, ele deu para Caon uma parte para ele governar, que veio a se chamar Caônia. Os caônios era a mais famosa tribo epirota e tinha a sua capital na cidade de Fenícia, mas o seu reino era dividido em várias aldeias, o que formava um estado tribal diferente da Grécia clássica. E outra coisa bem peculiar a respeito deles era que o soberano era escolhido uma vez por ano. Então, cada ano tinha um governante diferente, o que tornava o reino caótico. E esse governante chegou a ser chamado de várias formas. E no século IV, uma delas que eu separei, tem tantos nomes, mas escolhi aqui um que eu achei mais interessante, que é o de Prostrates, que em grego significa protetor. O outro povo que vivia lá eram os Trespotos. E segundo a mitologia, Trespoto era filho de Licaão, que era filho de Largos, né? Trespoto deu seu nome ao povo e ao reino. O seu filho Ambrax deu seu nome à cidade de Ambrácia, no Épiro. Trespoto construiu a capital, que a princípio se chamava Kíshiro, e que depois ela foi rebatizada com o nome de Éfira, e era lá onde ficava o oráculo dos mortos. Agora o povo dos Molossos, nessa tribo que acabou sendo a mais importante. Eles eram descendentes de Molosso, que era filho de Neoptolemo, filho de Aquiles. Molosso herdou o reino do seu pai e deu o seu nome para a região. Os Molossos ascenderam ao poder, se tornando o povo dominante do Épiro. E foi de lá que surgiu a dinastia Eácida, de onde vieram nomes importantes na história do Épiro, que vamos ver neste vídeo. E aí vamos ter a ascensão desse povo, como acabei de falar, eles acabaram se tornando o povo dominante. Os Eácidas, que era essa dinastia, eles eram descendentes de Eaco, que era avô de Aquiles, e formaram a sua dinastia entre os Molossos.
eles conseguiram criar o seu estado no Épiro em 370 a.C., dominando as outras tribos. Os molossos eles fizeram uma aliança com um reino que estava se tornando forte, um reino emergente, que era o reino da Macedônia, que era vizinho do Épiro. E aí essa aliança foi feita através de um casamento, que foi da Olímpia, que era a sobrinha do rei Arribas do Épiro. E esse casamento aconteceu em 359 a.C. com o Felipe II da Macedônia. E os dois terão um filho, que é o famoso Alexandre o Grande. Quando Arribas faleceu, ele foi substituído por Alexandre I o Molosso, que era irmão de Olímpia. Então ele se torna o rei do Épiro. Quando a gente chega em 334 a.C., Alexandre o Grande já estava em suas grandes campanhas, então ele estava atravessando a Ásia para enfrentar os persas. Foi aí que Alexandre Molosso também quis ter uma grande aventura na sua história e resolveu liderar uma campanha militar com as cidades vizinhas da Grécia Magna, que resolveram atacar o sul da Itália contra algumas tribos italianas que viviam por lá e contra uma emergente república romana. Já sabem que vai dar confusão nisso, né? Bom, após algumas vitórias, Alexandre Molosso acabou sendo derrotado pelos romanos e acabou sucumbindo em uma batalha no ano de 331 a.C. Aí tivemos a unificação do Épiro. Após o falecimento do Alexandre Molosso, o termo Épiro aparece pela primeira vez como uma unidade política sob a dinastia dos Molossos, que seria dos Eácidas. As moedas cunhadas antes que tinha das três tribos, elas deixaram de existir, passando a se tornar uma única moeda com a legenda de Epirota. Quem assume no lugar de Alexandre I foi Eácidas do Épiro. Ele acabou abraçando a causa de Olímpia contra Cassandro naquelas questões que aconteceram na Macedônia, mas ele acabou sendo destronado em 313 a.C. E aí, passado-se um tempo, chegando em 295 a.C., quem se torna o novo rei era Pirro. Pirro era filho do Eácidas, que era um hábil general que foi encorajado pelos gregos de Tarento a enfrentar os romanos na Sicília e no sul da Itália. Isso será um tema para um futuro vídeo, porque Pirro vai se tornar também um dos grandes inimigos de Roma, que a gente tá fazendo aí essa saga dos inimigos de Roma aqui no canal. Mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei agora retornando no próximo sábado com a saga bizantina e a história do Constantino VIII. Vamos ver como foi o reinado dele. E também tem enquete na sexta-feira. E não esqueçam que eu vou colocar agora o Pirro na saga dos inimigos de Roma. Ele com mais um outro personagem que eu vou escolher aí dos grandes inimigos de Roma. Vai ter uma votação, vai ser um pouco aí tendenciosa, mas enfim. Vamos ver se a galera quer uma continuação dessa história aqui, vendo o Pirro e os combates contra Roma. E não esqueçam também que na quinta, né, como sempre, eu vou publicar o vídeo lá no IGTV do Curta com o Zelota. E claro que se você fizer parte do acampamento Zelota, quem não faz é só clicar neste botãozinho azul aqui na tela, aqui embaixo da tela. Você pode assistir esse vídeo ainda hoje, agora na verdade. Então eu vou me indo. A gente se vê agora no próximo sábado. Um abraço pro Zelota. Falou, pessoal.